Boa noite! Hoje, oportunidade única da gente conversar aqui com a Camila. A Camila é uma pessoa muito especial, muito sensitiva, e eu acho que essas pessoas sensitivas têm um poder enorme, e eu queria apresentar um pouquinho a Camila para todos vocês. Boa noite, Camila. Boa noite. Primeiro eu vou falar que ela é mãe, esposa, empresária, coordenadora do projeto social Impulsione Sorrisos, sim, astróloga, espiritualista, umbandista, reikiana, taróloga, auriculoterapeuta, apaixonada pela vida, pela família, pelos planetas e processos de cura humana. E ainda, ela não colocou aqui, estudante de psicologia, sim, prestes a se formar em psicologia. Sim, graduanda. E foi minha colega sim, no curso de formação da Cristina Cairo em linguagem do corpo. Então a gente vai falar um pouquinho disso também aí. Então acho que vai ser uma coisa muito rica por tudo isso aqui que a gente está falando, do teu histórico. E eu gostaria de começar perguntando um pouquinho sobre a história da infância da Camila, porque a Camila faz, aqui pelo que eu tô vendo, e trabalha com um monte de coisas diferentes, todas relacionadas mais a essa coisa mais sensitiva, né? Temas relacionados a isso. A psicologia não deixa de ser um pouco isso também, né? Por mais que seja técnica e tal. Mas como que iniciou isso? Porque essas coisas que a gente faz na atualidade e com a idade que a gente está, as escolhas que a gente faz, sempre tem alguma relação com a infância. Então fala um pouquinho do início da história da Camila. Qual foram as andanças, as vivências, os lugares onde a Camila morou, as histórias com a família. Sim. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito feliz com o convite. E sim, né, a gente é produto de um monte de histórias, né? E comigo nem ia ser diferente, né? Eu sou filha mais velha e todos os processos, para mim, foram mais complicados, porque a minha mãe exigia uma criança adulta, né? Já na psicologia a gente já vê aí esses processos, né? Estudando e elaborando. Mas eu sempre fui a filha mais velha, a adultez ela veio muito cedo, né? E muito pequena, eu tenho uma irmã, né? Com uma diferença de 3 anos. Então, sempre teve um desajuste e eu acabei me tornando meio mãe dessa irmã, né? E a gente foi crescendo, os processos foram acontecendo, né? A família foi trincando, desdobrando, algumas pessoas foram saindo, falecendo, né? Minha avó, que é uma pessoa que me criou durante muito tempo, né? Nessas diferenças aí que eu tinha com a minha mãe, porque me tornei adulta e virei uma adulta contra a minha mãe, né? Uhum. E aí eu acabei terminando de ser criada pela minha avó, né? E a espiritualidade sempre teve, assim, muito perto de mim, né? Eu acho que eu era uma criancinha, assim, estranha, né? Para aquela época. E os processos da espiritualidade, no começo, eles assustaram, né, a minha família, né? A minha mãe, ela falava assim, eu vou te mandar para a clínica do Pinel, né? E eu falava, gente, eu vou para uma clínica de gente louca, né? Fiquei apavorada. Durante muito tempo eu escondi todas essas vertentes. Retraí. Falei, não vou falar mais sobre isso. Então eu ouvia, sentia, sonhava, tinha algumas premonições e me distanciei, né? Trazia meu lado mais racional, que eu falei, já que ele aflorou mais cedo, eu vou usá-lo. E aí fui escondendo. E na vida adulta, me tornei mãe, sou apaixonada pelos meus 5 filhos, né? Mas eu tenho 3 só aqui comigo. Sou mãe de 5 bebês, mas 3 estão aqui na Terra comigo. E nesses processos de autoconhecimento, terapia, sofrimento, eu adoecia muito, né? Como toda pessoa esponja, né? Então, na minha vida maternal, eu adoecia muito. Então, eu ia no médico, sei lá, eu passava do rim pro cardíaco, tomava remédio para isso, piorava aquilo. Então, eu fiquei nesse processo de altos e baixos. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais. Porque eu tomava remédio para uma coisa, piorava outra. E aí, um dia um médico chegou em mim e falou, olha, vou te dar um questionário
e você vai responder, né? Respondi o questionário apreensiva, falei, o que esse questionário vai me ajudar? Aí terminou o questionário, ele sem muito molejo virou pra mim e falou, olha, se tu continuar nessa vida, tu vai morrer aos 32. Aquilo foi um soco no meu olho, né? No meu queixo, assim, eu falei, gente... E aí comecei. Já era muito apaixonada por astrologia, já era muito apaixonada por espiritualidade, já era muito apaixonada pelos planetas e tudo tinha uma explicação. E aí eu trabalhava com meu marido nessa época. Resumindo assim, bem sucinto os últimos 40 anos, né? E aí eu já trabalhava com ele e aí eu comecei a perceber que todo mundo ia na loja, né? A gente tem uma loja de peças de moto. E ali eu conversava com todo mundo sobre N problemas, de um fator para o outro, uma naturalidade que eu nem percebia. E aí, nesses adoecimentos, na minha última cesárea, eu tive uma parada respiratória. Né? E ali foi um trinco. Sim. Porque eu estava muito ansiosa por aquele parto. Era um parto que eu não planejei, porque eu estava emagrecendo. Quando engravidou? Quando eu engravidei, porque eu tinha que perder 18... Eu perdi 18 quilos para fazer a cirurgia de redução de mama. Então tava tudo certo, engravidei. E aí até o 4º mês, aquele processo de aborto. 5º mês, aborto. Só passei o 6º mês bem. E aí começa, vai nascer, parto antecipado, vai prematura. Ele nasceu numa lua em Áries eclipsada. O que significa? Morte e renascimento pra mim e pro meu filho. Porque ele quase morre, eu também. E aí tava tudo certo, né? Aquele cenário astrológico, eu falei, nossa, ele vai nascer numa lua de eclipse. Ai, lua nova. Nada. Tive aquela experiência de sair do corpo. Quase morte. Quase morte. Isso. Isso. Vi lá o meu corpinho, o médico sacolejando, o doutor Ricardo, me tentando me ressuscitar, e aquele minuto ali, blum, voltei pro corpo. E ali eu vi que não... Tudo que eu tinha feito até aquele dia não era o real. Não, tinha mais alguma coisa, né? Esses segundos que a gente fica fora do corpo, que eu não sei explicar, eu só sei que aconteceu alguma coisa ali. E aí, tive a parada respiratória, fiquei muito mal, fiquei muito difícil de me recuperar. Fiquei tendo cãibra, fiquei com um monte de processo difícil. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso. E aí a gente se esbarra, né? Eu vou procurar ajuda e vou fazer o curso da Cristina Cairo, lá no Instituto Linguagem do Corpo. E a gente se esbarra com outros colegas que voltaram à minha vida sem a gente perceber, né? E aí comecei a estudar. E aí tudo que ela falava, eu falava, essa egrégora aqui tem a ver comigo. Não é possível. E aí um depoimento do depoimento, estuda, as coisas começam a se encaixar de uma maneira tão perfeita que hoje eu nem tomo remédio, nem que seja para dor de cabeça, né? Claro que não quer dizer que eu não tô aqui humana na 3ª dimensão, né? Em sofrimento. Mas depois desse curso, e encontrava, todas as vezes a gente encontrava com a Cris no final da aula, né? Ela sempre... E aí, tu tá fazendo? E aí, já fez? E aí, você já tá dando aula? Ela sempre puxa a gente, assim, pra missão, né? E aí eu fui estudar astrologia mais a fundo, fiz diversos cursos com diversos mentores. E aí eu falei, minha responsabilidade também, né? O meu mapa é muito água, muito espiritual. Eu falei, é aí. E aí comecei a fazer mapa, fui me distanciando da loja e fui criando o projeto que hoje eu estou coordenando. E as coisas foram crescendo, né? E aí, dentro do processo de linguagem do corpo, eu falei, vou fazer psicologia. Eu ia fazer muito psicanálise, sou muito apaixonada por psicanálise, mas alguns aspectos do meu mapa falou, não, vai fazer psicologia. E aí comecei, quando eu conheço a Vivian. É que é mais ou menos alinhar o propósito de vida, né? E quando a gente parece que alinha aquilo, parece que o universo vai compactuando a favor das coisas.
e vai fluindo as coisas na vida, né? E parece que não só a gente se fortalece, como parece que vem uma energia maior, fazendo com que a gente consiga cumprir aquilo com, às vezes, um fardo que aos olhos externos é extremamente pesado, a gente toca rindo, né? Eu entendo a minha vida assim, né? Que eu tô muito alinhado com o meu propósito, então é muito tranquilo. E eu vejo que, pelo que tu está dizendo, é isso que aconteceu. Daqui a pouco, devido aos indas e vindas da vida, tu acabou alinhando com tudo. Então parece que tudo estava agora no seu lugar. É bem o que você falou, tipo, a proposta não é que vai diminuir a labuta, né? Aumenta. O peso. Na verdade, ela aumenta conforme tu vai tomando a consciência das coisas. E quando né? faz sentido, quando aquilo faz muito sentido para você, não fica pesado. Não. Assim, lógico, né? Desgasta, ocupa muito tempo, não sei o que, ocupa a cabeça. A gente enlouquece de vez em quando com quantidade de coisa para fazer, mas quando faz sentido, vai. É prazeroso, tem um... Eu não sei se é uma abertura mediúnica, eu não sei se é um contato maior, eu não sei se é uma sustentação, ou se é tudo isso junto, amplificado, né? Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto do projeto quanto das pessoas que estão ali no entorno do meu dia a dia, é como que tu dá conta? Como que você consegue? Né? Da onde? Eu não consigo dar conta da minha família, eu não consigo isso. Não... Esses dias a gente estava conversando na faculdade, elas falaram assim, quanto que você cozinha de carne? Pergunta boba. Cozinha para 4 caras, né? E eu adoro cozinhar. Né? Uma das coisas que eu também adoro fazer, né? É cozinhar. Mas, quando faz sentido, parece que equaliza, tem verdade, tem pertencimento, né? Tem entrega. Eu acho que o mais importante é a gente ver isso na astrologia, né? É quando você encontra o seu sol, o seu valor de sol. Quando você entende o que você veio fazer aqui, que é a pergunta acho que todo mundo se faz. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aguentando isso? Por que eu não estou aguentando aquilo? É propósito, é missão, né? É você encaixar tudo que está naquela bússola e ela fazer sentido e ela criar uma estrada, né? E você vê que nem você falou, as coisas vão se encaixando, né? A gente se encontrou, eu não lembrava de ti, né? E depois a gente conversando no seu aniversário do ano passado, aí ele também fez o curso. Eu falei, não acredito. Tava lá. Não acredito, e no mesmo ano, né? E era uma quantidade muito grande de pessoas. Era bastante pessoas. E começaram 84, eu acho, 80 Isso, e poucas pessoas. mais de 80 e ficou pessoas. 42. Isso. Ficou pouca Se gente formam, no final. reduz metade, Muito, né? Isso. E ela fala isso. Metade de vocês não vão finalizar Não com a vai, gente, né? E é um propósito muito grande, assim. É uma diferença. Foi um divisor de águas. Porque até então, mesmo passando por vários processos de adoecimento físico e psíquico, né? A cobrança, e aí você fala de infância, né? A cobrança é a mesma, o peso é o mesmo, né? Porque tu olha pra você adulto e fala, e aí? Que era tudo aquilo que você queria, né? E foi aí que eu falei assim, não, eu preciso fazer isso, fazer sentido na vida das outras pessoas. E aí eu fui atrás da psicologia para tentar entender a psique, né? Por que causa muito sofrimento num, por que causa pouco sofrimento no outro, por que não causa nenhum sofrimento, né? Na psicologia a gente fala, às vezes, entra numa discussão que nem sempre a gente entra em consenso, que é para estudar psicologia, para exercer a psicologia, precisa gostar de gente. E aí tem muitos que não concordam, não precisa gostar tanto assim, a gente precisa tolerar. Tem outros que falam, não, precisa realmente amar pessoas. E aí a gente sempre fala disso, porque você fala que eu gosto de todo mundo e ele não acha, mas assim... Mas, e você gosta muito de gente, pelo que eu percebo. Porque todas as funções que você escolheu, todos os cursos, todos os aprendizados, todas as seus dons são ligados a cuidar de outras pessoas. De outras pessoas. De fora. Além da sua família, que você já é uma super mãe, você ainda quer cuidar de muitas pessoas de fora. Na verdade, eu percebi durante todo esse processo que as pessoas confiavam muito em mim, no que eu dizia, no que eu trazia,
nas observações que eu ia falando, olha, mas tu tá reclamando disso, né? E às vezes eu colocava indagações para a pessoa, mesmo sem ter a psicologia. A psicologia hoje é uma ferramenta extraordinária, né? De pensamento, de linha de pensamento, de linha de raciocínio, de razão, de teor, de você poder ter ali até um discurso, né? Para você poder falar com uma autonomia, uma autoridade, né? Mas antes eu fazia isso do meu jeito, e era um outro jeito instintivo. E justamente eu percebi isso também na formação dos meus filhos. Porque quando eu viro mãe, eu não tenho ninguém da minha família que fosse me ajudar. E instintivamente, os processos dos meus filhos, eu fui lidando ali. E aquilo foi me amadurecendo, mas parecia que algumas coisas eu já sabia. Algumas coisas, naturalmente, eu já sabia. Meu marido que fala, né? Ele fala muito assim. Vem aqui, tu sabe o que dá, tu sabe o que fazer, tu sabe... Não sei, mas instintivamente eu sei que eu sabia. Né? E isso foi validando, inclusive, para os filhos das pessoas próximas a mim. Né? E aí foi crescendo, foi passando, eu falei, eu levo jeito. E aí, eu mesmo em negação, que eu falava, não levo jeito. As pessoas vinham e falavam para mim. Meu marido falava. Meu marido é o meu maior fã. Ele, tanto é que eu vim pra aqui, eu falei, não tô, tudo muito nervosa. E ele falou, não, vai lá. Me falou um monte de palavra legal. Eu falei, então tá bom, agora eu vou. Agora deu bom. E aí ele falava pra mim, tu já percebeu que você fala as coisas pras pessoas, as pessoas ouvem? E eu falava, eu não. E é muito engraçado que agora, já vão fazer o quê? 5, eu acho que quase 6 anos que eu não vou mais pra loja. E as pessoas sentem falta de mim. Eu vim aqui, eu conversava com a Camila, né? O outro cliente, a mãe dele faleceu, ele foi lá contar pra mim, eu não tava. Né? Tive que mandar uma mensagem pra ele pelo Facebook. Eu não tenho o contato dele, mas tem ele no Facebook, né? Velha geração. E aí mandei uma mensagem pra ele e tudo. Então, assim, eu fui criando vínculos, mesmo sem perceber, sobre como essa energia, ela ficava ali à minha volta, né? Hoje é muito difícil, porque assim, eu tô à frente de um projeto independente, e eu vejo que eu continuo tendo essa força, né? Eu falo com um, falo com outro, falo com outro, falo com outro, reorganizo e dou o mínimo, né? Alguns processos fui chamados porque estou me formando em psicologia, alguns processos estão ligados à ideia psíquica, né? Olha, ajuda aqui, né? E aí eu chego lá e eu vejo que a pessoa não tem o mínimo. E aí eu criei o projeto, que já era um projeto só de final de ano. E ele foi se estendendo, foi crescendo. Esse projeto Impulsione Sorrisos. E o que é esse projeto? Conta um pouquinho sobre esse projeto. Impulsione Sorrisos. Por que desse nome e o que é o projeto? Bem, o projeto não tinha uma ideia assim fixa. Durante a pandemia ele cresceu muito, né? Por conta das pessoas mais fragilizadas e desempregadas. E eu comecei a arrecadar alimentos. Mas eu já fazia esse processo só no final do ano, eu só fazia Natal. Então, todas as vezes que eu ia fazer Natal, e a gente chegou a fazer Natal várias vezes, divisa com o Paraná, em alguns vilarejos, né? E me tocou muito, porque a gente ia em vilarejos de plantação de tomate, os pais eram agricultores, né? E aí as crianças são muito machucadas lá, né? E devido ao agrotóxico, algumas eram cegas, né? Então a gente tinha muita dificuldade, ele tinha muita dificuldade de ver aquelas crianças e falar assim, não tem nada aqui, né? E aí justamente quando a gente chegava com os presentes, né? Fora a ansiedade, porque metade achava que não ia ganhar o presente com os primeiros, né? E aí eu percebia que eles saíam sorrindo. E conversavam, às vezes queriam abrir o pacote. Aquela coisa de criança genial que tudo é uma festa, né? E aí eu fui fazendo os projetos, veio a pandemia e não tinha mais como fazer os projetos. E aí a gente começou a arrecadar alimentos, me juntei com outras pessoas e aí continuei solo. E aí eu falei, vou parar, né? Acabou a pandemia, vou parar, né? Pensei eu. Ledo engano, porque
as pessoas me procuravam porque falavam, já que eu te conheço e sei que você vai levar o produto, o alimento, indiferente do que a pessoa doa, né? E aí eu me vi entre a cruz e a espada, porque eu achei que tinha terminado ali. E aí eu continuei recebendo pedidos. Não, vamos. Não, mas não vai dar, e financeiramente, enfim. E aí as pessoas começaram a me levar como uma onda, né? Então, eu que achei que a onda já estava uma marolinha ali na beira da praia, fui arrastada de novo. E aí eu falei, gente, eu preciso dar uma cara para esse projeto. Preciso que eu chamo os meus amigos e os colegas colaboradores de sentinelas, né? Porque a ideia do projeto é justamente a gente não colocar em ênfase o sofrimento das pessoas, que já existe. Sim. Não vou fazer merchan disso. E também não vou usar a política, né? Porque uma das coisas muito fácil é a política. A política vem por trás e todo mundo quer que eu seja agora sucessora, ajudante, enfim. E eu falei, não quero esse caminho. E aí, com a colaboração de todos os sentinelas, são todos os meus amigos, todos os meus colegas de diversas áreas, né? Eles ajudam, colaboram, mandam, sei lá, compra a promoção, manda pra mim, pensa na promoção, manda pra mim, tem leite de promoção, manda pra mim. Então, querendo ou não, eu também não consegui me desatrelar por causa da quantidade. Então, o Impulsione veio dessa ideia também, né? É muita gente meio que me empurrando pra cima. Meio falando, não, vamos, eu dou um jeito, eu peço ajuda, eu peço não sei o que, eu faço não sei o que. E a gente foi elaborando os processos, os projetos. Esse ano em especial e o ano passado foi quando eu falei, não, só vou fazer Natal. E aí, por ser graduando em psicologia, chega uma demanda muito grande das assistentes sociais da minha região, que me conhecem, que dividem casos comigo, que a gente acaba estudando casos. E aí foi que eu falei, não, eu preciso dar uma cara para esse projeto. Tem 2 amigas minhas muito queridas, pessoais, que são advogadas, que querem levar o projeto mesmo para o fundo institucional, né? Para aumentar a quantidade de ajuda, enfim, tudo esse roteiro que eu pensei que não precisa, né? E aí eu não consigo me desvincular. Então o Impulsione vem da quantidade muito grande de sentinelas que me ajudam de diversas e maravilhosas maneiras. E aí a espiritualidade sempre está sustentando, né? Porque eu sempre chego lá e falo assim, eu posso parar? E eles falam, ainda não. Mais um pouco. Eu posso parar? Não, ainda não. Então eu entendo que tem uma síntese ali, né? Um porquê, né? Pessoas mais sensitivas são pessoas mais sensíveis. São. E a gente vê muitas vezes na nossa sociedade, na nossa maneira de ver, pessoas muito sensíveis como pessoas frágeis ou pessoas fracas, né? E, na verdade, essas pessoas têm um poder ímpar e mágico, né, de ser sensitiva, né, de usar uma energia sutil maior e que faz parte do todo, né, para perceber coisas que muitas vezes as pessoas menos sensíveis não percebem, né? E isso é fantástico, isso, né? é um superpoder, no fim das contas. Eu considero, eu acho que muita gente considera assim, um superpoder. Sim. Essa super sensibilidade, sensitividade. E a gente tem uma pergunta para te fazer que eu acho que já chegou, você meio que já passou por esse assunto, que é, você já até pensou em, bom, posso parar? Será que, né, eu vou mais para psique agora? Não vou cuidar tanto assim de todo mundo? Como você é aos olhos de outras pessoas? Puts. Quem é você aos olhos de outras pessoas? É difícil falar, né? Aos olhos das outras pessoas, às vezes eu sou perfeita, né? Não, claro que não. Bem, quando eu falo do projeto, eu me emociono justamente por isso. Porque aos olhos das outras pessoas, parece que é fácil. Parece que é fácil, parece que é
mágico acolher alguém. Eu vejo que as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, quando elas me procuram de alguma maneira, por uma indicação, ou por um problema espiritual, às vezes, né? Como eu trabalho com medicina chinesa, às vezes a pessoa não acha mais solução no remédio. E as pessoas, muitas vezes, elas me colocam num lugar que eu não sinto que eu pertenço, né? Às vezes elas me colocam num lugar que eu falo assim, opa, deve ser eco, né? A psicologia entrando e me puxando para o lado mais racional. Mas é difícil lidar porque assim, a expectativa das pessoas, normalmente quando elas vêm falar comigo, é muito grande. Você acha que te enxergam como uma salvadora? Olha, salvador é uma palavra muito assim crística para mim. Não me vejo nesse lugar, mas assim, eu vejo que as pessoas não têm a quem pedir. Elas não têm quem ouça, né? Às vezes a demanda é simples, parece simples, é só uma demanda que você vai chegar lá e, sei lá, 4 sessões, né? Você vai resolver e às vezes a pessoa vira pra você e fala assim, muitas vezes eu ouço isso, né? Você é uma mãe que eu não tenho, que eu não tive, que eu não conheço. Eu percebi com você que eu não tenho paciência com ninguém. Mesmo eu sendo uma pessoa impaciente. Mesmo eu sendo uma pessoa rígida. Mesmo eu sendo uma pessoa com defeitos. Às vezes as pessoas me dão um senso de valor que elas não têm em si e que eu também não tenho esse crédito. Né? Porque a gente está em terapia, a gente sabe que a gente é, né? A gente penteia as nossas sombras. Eu penteio as minhas sombras também em terapia. Mas eu vejo que as pessoas estão... Elas perderam tanto a paciência, né? É uma ausência tão grande de amor, de acolhimento, que às vezes quando você para e fala, tá, pode falar. A pessoa já se perde ali, né? Ela já se desmancha ali. Às vezes é algo que ela nunca escutou. Não. Alguém querendo ouvir, alguém prestando atenção nela. Não. Às vezes eu recebo mensagens, né? Que nem o último caso que agora eu tô lidando, ela falou pra mim. Ela falou assim, olha, tenha paciência comigo. Eu não sei lidar com essas coisas. Né? Eu não sei lidar, você parece uma mãe. Ela disse que eu pareço uma mãe. Né? E conversando com ela, desenrolada a conversa, você vê que, tipo assim, ela não tem esse conceito. Porque através de mim ela percebeu que ela não é mãe da filha dela. Sim. Né? Então, assim, não me vejo como uma pessoa que salva, porque eu entendo que a espiritualidade está sustentando tudo, então eu não salvo ninguém. Eu sempre falo para as pessoas que veem a oportunidade de eu ajudar, de alguma maneira, é que elas abrem a porta, né? Você abriu a porta. Do mesmo jeito que algum dia eu parei, cansei e falei, não quero mais adoecer, eu abri uma porta. E a porta do conhecimento é bem isso, né? Depois que tu abre ela, tem como você voltar atrás. Não tem como desver. Não, ai, não Tudo que vou você desver, viu. vou esquecer, enfim. Eu vejo através da espiritualidade, eu vejo através do toque, eu vejo através do que eu não quero ver, eu vejo através de sonho, eu recebo mensagem, eu recebo... Então, eu tenho um lado que eu não tenho explicação. Se eu for tentar reduzir isso a termo, explicar, vai ficar impossível. E até eu vou ficar, será? Né? Então, tem um lado que hoje eu sei lidar. Hoje eu sei lidar porque me atravessa, passa de mim. Eu percebo que tem vezes que talvez não seja eu falando. Sim. Talvez eu não tenha esse tato, esse toque, essa paciência, essa resiliência de dizer para outra pessoa, mesmo olhando para o problema dela, pensando assim, meu Deus do céu, a gente não vai dar conta. Não, vamos sim, calma, né? Aquele lance da psicologia, não, calma. Acolhe primeiro, limpa primeiro, enxuga primeiro, põe para dormir umas horas e depois a gente conversa, né? Mas esse título eu não quero, até pela espiritualidade que a gente desenvolve, né? Eu penso sempre assim, se você chegou até mim, tem um porquê. Se a pessoa chegou até a mim,
Indiferente do pedido, da razão, do motivo de ser, tem um porquê, mas é ela que vai abrir a porta. Eu posso falar horas, né? Que nem eu tô conversando com vocês aqui, fico dias aqui, pra gente falar de espiritualidade, de medicina chinesa, de astrologia, planeta, céu, né? Mas se a pessoa não abre a porta, se ela não é de verdade, se ela não aceita ajuda, não tem mágica. Sim. Então, parece que tudo aconteceu muito de uma forma muito natural, porque você gosta das pessoas, você gosta de cuidar, você gosta de ajudar. E como que nisso tudo surgiu a auriculoterapia? Depois que eu saí do processo da linguagem do corpo, eu tenho lua em Capricórnio, então os astrólogos de plantão já vão entender. Mas explica pra gente. Explica. O que é a lua em Capricórnio? A lua no mapa astral, ela é o nosso fator emocional, né? E eu tenho o meu fator emocional dentro de um signo extremamente racional. Então, toda emoção, ela tem que ser racionalizada pra mim, né? Não tem uma emoção, eu amo porque amo. Não, peraí, ama por quê? Entendeu? E aí, quando eu saí do curso, com aqueles superpoderes, assim, falando, né? Agarrei eles pra mim e falei, não, eu sei fazer isso. E durante o curso era muito louco, porque, assim, algumas coisas que ela ia falar eu já sabia. Então ficou pior ainda a minha cabeça, né? Porque eu falava, gente, como é que eu sei disso? Né? E durante o curso foi passando. E eu precisava racionalizar o que eu sentia. Né? Imagina, você tem tal problema. Pro mundo de hoje, isso seria uma piada. Sim. Né? Mentira. E aí eu fui estudar medicina chinesa porque eu queria racionalizar. Então, o que eu tava vendo, eu tinha que ver no corpo físico, materializado. E aí fui estudar medicina chinesa, fui estudar auriculoterapia, levei a auriculoterapia, fui estudar auriculoterapia dentro do Hospital das Clínicas, que eu falei, não, tem que ser mais racional ainda. Me formei lá, continuo ainda estudando medicina chinesa, vou me tornar agora, em breve, né, acupunturista sistêmica, vou mexer com o corpo inteiro, né? Sim. Agulhar o corpo inteiro. E aí surgiu justamente disso. Eu queria entender como é que na medicina chinesa, como é que os egípcios, né, que a Cristina cita muito, ela cita muito esses exemplos, como é que eles se curavam lá, né? Sem essa dimensão de remédio, colírio, droga, remédio para sono, zolpidem, cafeína, cafeína, que a gente tem hoje em dia, né? Essa balança. E aí eu falei, não, tem que ter um porquê, né? Se lá funciona, aqui tem que funcionar. E aí comecei a estudar medicina chinesa, comecei a estudar auriculoterapia, né? Me tornei doutora em auriculoterapia e hoje eu consigo olhar para uma orelha e racionalizar tudo que a pessoa está sentindo. Então, não é só na sinestesia, né? A gente esqueceu o que é sinestesia, né? Que é tocar o outro, né? Quando a gente tinha essa capacidade, eu acho que era tudo muito mais fácil, né? Tudo cabe num abraço, né? Amparo, cessar, construir. E a gente esqueceu o que é sinestesia. Pertencimento. E a auriculoterapia tem muito disso, né? Sim. E a minha mão já ferve só de falar, né? Então, na hora que eu toco uma orelha, eu já tô ali, Camila, induzindo todos os poderes de cura. Mas sem querer te cortar, mas assim, tu falaste bastante sobre a linguagem do corpo e o quanto esse curso foi transformador. Eu participei do curso, eu estava lá, fiz o curso integralmente e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho, para que todo mundo entenda, o que é essa linguagem do corpo, que forma é essa de ver a relação das emoções com problemas físicos no corpo. Então explica um pouquinho isso aí, da tua maneira de ver a linguagem do corpo. Bem, justamente nessa junção de tentar entender o que a psique transforma no nosso corpo, né? E por que eu adoecia tanto, né? Eu queria entender por que rim, por que coração, por que eu usava óculos, né? E aí eu queria me compreender. No primeiro processo, eu queria entender por que eu adoecia tanto. A lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio. Tem que explicar tudo isso. Tem que explicar, né? E
Mais que isso, eu tenho Mercúrio, né, em signo de água. Então, essa explicação, ela transcende. Ela tem a ver com a alma, né? E aí eu continuava querendo racionalizar, mas eu queria entender meu processo de cura. Né? Acho que o primeiro processo é sobre você. É sobre você entender como é que aquela Camila, que pensava 1 milhão de coisas e queria fazer direito, chegou aqui. Porque pra mim era tudo lei. Manda prender, manda soltar, manda isso. No meu primeiro processo lá da infância, da adolescência, você juíza. Tá resolvido, né? E engraçado que você falando, na hora que você me perguntou aqui fora sobre o processo de infância, a primeira vez que eu falei que eu queria ser alguma coisa, eu queria ser pediatra. Olha. Na hora que você me perguntou lá fora, eu falei, o que eu queria ser mesmo? Pediatra, né? E hoje eu vejo na psicologia que eu não vou dar conta de lidar com o sofrimento da criança, né? Na psicologia isso me deixa sem ar, né? Sendo mãe hoje. E é muito louco que a maioria dos processos que vem pra mim estão ligados à criança. E aí, nesse primeiro momento que eu fui fazer a linguagem do corpo, eu queria entender eu, né? Então, toda vez que eu entrava lá na terça-feira, na quinta-feira que a gente encontrava com a Cris, eu queria entender, eu queria que ela falasse todas as fórmulas mágicas de porquê disso, porquê disso, porquê disso, porquê disso, porquê disso. E aquilo começou, tipo, como se fosse um mapa, assim, uma teia acendendo, sabe? As conexões, tudo conectado. Aí você fala, não, era só isso? Naquele primeiro momento, eu queria entender eu, né? E aí eu comecei a entender que a psique, né, nada mais, todos os processos são mentais e o sofrimento psíquico tá ali, né? Em como eu recebo aquela notícia, em como aquela notícia se transforma num pensamento, em como ela se transforma numa emoção e como ela ancora no meu corpo físico. Mas isso tem a ver com a minha vida inteira. Porque a mesma notícia que cabe pra mim, a Vivi vai receber de outro jeito, você vai receber de outro jeito. E vai ter reflexos físicos diferentes. Físicos diferentes. Então, assim, mas então todo mundo vai ter câncer? Não! Né? É genético? Não! Por conta disso, porque os planetas, eles associam, a gente começa a ver através dos meus olhos. Então, quando eu entendi que era através dos meus olhos que eu tenho que ver, aí a luz acende. Aí bate a conta. Porque não adianta a Cris chegar lá e falar, olha, sei lá, uma coisa que eu ouvi muito, né? Seio grande é uma pessoa mãezona. Eu tenho um seio grande. Então eu falava, ai, caramba. As pessoas me olham como mãe. Né? E eu vou ter que trabalhar isso, inclusive, porque eu vou tirar o peito e aí? Pode ser. Você já me falou uma vez, eu acho que até cresce de novo, Cresce aumenta de novo. Muito porque comum a gente vê aqui. Eu vou ter que trabalhar a minha psique para trazer essa independência para mim. Porque mulheres com seios pequenos, elas são independentes. Né? Elas levantam e vão embora. Não olha pra trás. Tu vai? Não, não vou, então tô indo. Não, eu fico aqui sentada. Anda logo, né? Mãezona. Ai, tô te esperando. Né? E aí eu comecei a ver que, tipo, aí a astrologia casou. Porque eu já vi através dos olhos astrológicos, né? Esse negócio de estigma, estereótipo, né? Todo pisciano todo não sei o que é isso, todo virginiano. Não! Né? Você acha que tudo isso que você estudou, as coisas se complementam, se conectam, ou tem coisas que na verdade, te atrapalha a compreender a outra? Por exemplo, quando você vê o mapa de uma pessoa e daquela mesma pessoa você vai lá na orelha fazer a auriculoterapia, aquilo te confunde algumas vezes ou sempre tem uma conexão, sempre caminha da mesma maneira, o mapa e a observação da orelha, assim, a auriculoterapia? Boa, essa daí eu gostei. Bem, todo mundo vai falar que sim, mas eu vou dizer que não. Porque a pessoa nasceu, aí ela tem aquele mapa. Aí aquele mapa tá ligado à pátria dela, né? Uma pessoa que nasceu no Brasil, ela tem diferentes comportamentos da pessoa que nasceu no Japão, né?
Uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, que nem ele, tem um comportamento diferente da gente que nasceu aqui em São Paulo, você nasceu no Rio. A gente tem comportamentos, né, que estão ligados à nacionalidade, né? A particularidade dos bairros da onde a gente nasceu, do conteúdo familiar que é expressado através de mim, né? Então a gente vai somar. Então quando eu vou fazer um mapa, às vezes eu falo para a pessoa: tu me manda foto do teu corpo, do rosto, porque eu vou ver quem é e quem ela está. Ah, mas tu precisa da foto? Precisa da foto, sem óculos. Aí eu vejo o que aquela psique se tornou. Aí a mágica acontece também de novo. Porque ela pode estar uma coisa e ser outra. E aí a gente vai ter que trazer isso para um equilíbrio, assim. Né? Mas é muito louco que quando você olha na orelha, e eu vou te dizer isso porque acho que eu já fiz aí, sei lá, até 1000 eu tinha contado, agora não contei mais, né? Boa pisciana, não contei mais. Sei lá, acho que eu já fiz. Não sei. A orelha, ela é um mini ser humano. Então, quando eu faço uma pergunta para a pessoa, diretamente, tá acontecendo isso? Se ela responder rapidamente, não, aí a linguagem do corpo já vai me dizer alguma coisa. Com certeza é essa, você não entendeu o que eu quis dizer, né? E a orelha tá me dizendo outra. Então, normalmente, eu vou averiguando pela orelha a capacidade de se abrir da pessoa. Porque na hora que você tá conversando com a pessoa e eu tô com a mão na sua orelha assim, ó, né? E eu tô fazendo perguntas, a orelha tá respondendo pra mim, ficando menos vermelha, mais branca. Ela mostra sinais. Então, por mais que tu fale pra mim rigidamente, não. Vivian, tu teve algum problema hoje? Teve algum estresse? Tu fala, não. A orelha vai acende. Então, assim, a psique, a mente, está sempre tentando proteger, defender, guardar, esconder, né, as carapaças, as couraças, né, que a gente vê muito falar também, da psique. E quando eu ponho a mão na orelha, se a orelha estiver junto com o mapa, então aí, né, o mapa ficou mais fácil. Sim. Porque eu já sei que se você está escondendo aquilo ali, no que aquilo ali vai virar. Tá. Né, devido aos traumas. Porque aí a gente vai analisar, aí precisaria de mais tempo, é óbvio, né? Vou analisar quadraturas, vou analisar ali como é que os planetas se conversam sutilmente para entender como é que tu pensa. Então, assim, para eu entender, porque eu tive primeiro contato com a astrologia através de você sabe, né? E eu entendi que, assim, o mapa, ele fala mais da pessoa desde o nascimento, tudo que já nasceu com ela, os caminhos que foram traçados na hora do nascimento, e a orelha fala mais das coisas atuais, do momento presente? Não. Ou não? Não. A orelha fala tudo? A orelha fala tudo. A orelha é um micro-organismo, né? A foto de você bebê, né? É a foto de um bebê, de um feto, de cabeça para baixo. Nossa, é verdade. Né? Então, se você olhar, é um feto, a cabeça, o tronco, e aqui fica toda a parte interna da gente, fica onde fica rim, coração, estômago, pulmão, né? Todos os órgãos. Então, o mapa vai falar muito de você com discrepâncias, é atemporal. O mapa vai trazer para mim quem você foi, quem você pode estar, né? E aí eu vou ver os trânsitos para ver o que você vai se tornar a partir daqui, porque você que está no controle, né? A orelha, ela já tem o dado mais minucioso. Eu consigo saber sobre traumas da sua infância, né? O que aconteceu quando tinha 2 anos? Nada. Como nada? Tem certeza? Pergunta pra sua mãe. Como foi seu nascimento? Tá lá. A orelha, ela tem dados de quando você estava na barriga do bebê, da mamãe. Né? Então, o formato da orelha, o tamanho da orelha, a tonacidade da orelha, né? Se ela tá aberta, se ela é para fora, se ela é redondinha, se ela é quadradinha. Todo o formato da orelha também entrega a psique. As pessoas, quando sabem que você é auriculoterapeuta, algumas dão uma escondidinha na orelha. Então, você sente isso? As amigas auriculoterapeutas, elas já chegam assim. Oi, Cá!
Ou às vezes, por exemplo, tem muita... Quando a gente se encontra, né? Uma vai fazer a orelha da outra, e é muito comum o auriculoterapeuta virar pro outro e falar, põe um ponto aí no estômago pra mim, porque eu tô com o estômago ruim. Não, tu não vai pôr nada. Eu que tô olhando a sua orelha. Uhum. Ah, não, tudo bem, mas é comum. Sim. Às vezes a pessoa já até percebe, né? A Vivian mesmo, que convive comigo, ela já percebe quando eu tô lá encantada com uma orelha. Ela fica assim Às vezes eu hipnotizada fico pela lá orelha. na faculdade, quando eu vejo, eu tô debruçando na orelha. Das Mas a pessoas. orelha fala muito, 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 muito. E ela vai falar da vida, dali da formação do bebê mesmo, dentro da barriga, do ventre. E vai falar de toda essa composição. E vai falar também, exponencialmente, do que pode acontecer se você não tomar uma medida aqui. Ah. Então, a auriculoterapia, eu somei ela à metafísica, Sim. né? Que quer dizer o quê? A gente pega o formato e eu já entendo com a metafísica como é que aquela psique pensa. Então, a orelha já está me dando desdobrar do que vai acontecer. Sim. Então, um provável câncer, eu sei. Um provável infarto, eu sei. Um provável adoecimento, eu sei. Um adoecimento psíquico, uma neurose muito grande, tá lá, né? Uma marca muito, muito comum também hoje em dia, devido ao grande, né, ansiedade, ponto de ansiedade gritando, ponto de maxilar, né, pessoas com ATM. Você tem ATM? Não. Os dentes tudo cerrado, assim, ó, de raspar. Não tem ATM? Não. Tu perdeu a faceta? Ah, perdi mesmo. Perdi, eu raspo o dente às vezes. Ah, entendi. Mas não tem ATM? Não, não tem. Não, nunca. E na orelha tá lá dizendo que tem. Então, às vezes a pessoa não vai, ou ela não sabe mesmo, e aí tá tudo bem de não saber também, mas ela tem essa resposta do desdobrar, do que pode vir a acontecer. Então, para nós, né, para mim que uso a metafísica, a psicossoma e agora a astrologia, eu já sei potencialmente o que aquele cérebro tá ali querendo tornar-se, né? E aí a gente entra com a metafísica, que é quando eu trago consciência para você. Falo, olha, você tá fazendo isso, isso e isso, tá pensando isso, isso e isso, em algum momento aconteceu isso, isso e isso, esquece isso, isso e isso, e a pessoa fala assim, é bruxa, né? Você- E aí a parte espiritual que entra, porque eu falo, não é espiritual, é a orelha, só a orelha tá falando isso. Agora, pensei aqui que você me disse no começo que entrou para psicologia, mas pensava em fazer psicanálise. Sim. Como é que a psicanalista ia ficar ali bonitinha, a postura Freud, Pois sem interferir em nada, sem falar faz isso, faz aquilo? Pois é. Foi isso que te afastou ou foram outros motivos? No fundinho era isso? Na verdade, quando eu fui fazer psicanálise, como o curso que a gente fez já tinha psicanálise, então a gente teve Sim. linguagem do corpo com metafísica embasado em psicanálise, né? Então a gente teve ali... As aulas do Leandro de metafísica. Isso. Eu fiz um cursinho com ele depois. Ele Isso. gosta muito de mim, me encaminha sempre pro paciente. Tá vendo? Ele é um cara diferenciadíssimo, Ele né? é, ele é. E aí eu fui ali vendo hipnose, né? Tentei fazer hipnose, não consegui, né? Essa minha lua em Capricórnio. E aí eu falei, caramba, eu já tinha muito conteúdo, né? Fora o que a Cristina dava, o conteúdo que a gente tinha no instituto, a gente começou a estudar, fazer estudos de caso. E aí me juntei a um grupo de astrologia, a gente começou a trazer a astrologia para dentro da metafísica, para estudar a psicanálise ali. Enfim. Aí eu fui para psicologia, eu falei, não, eu vou me graduar em psicólogo, né? A lua de Capricórnio quer mais, Aham. né? Como a psicanálise, ela não tem nenhuma resolução de lei, né, que faça esse curso ser validado, Sim. eu falei, eu vou para psicologia. Eu preciso de uma De um validação, diploma, preciso uma de um graduação. diploma. Eu vou atrás desse CRP. E aí, conforme fui fazendo o curso, eu falei, aonde eu vou aplicar tudo isso? Porque eu tenho que ficar neutra, né? É. O paciente vai trazer a demanda e estou no 7º semestre e eu me pergunto isso todos os dias. Aonde irei aplicar isso? Porque eu vou ter que fazer uma escolha, Aham. né? Essa postura freudiana da psicanálise, a gente já entendeu que é a que está mais distante da sua forma de atuar, né? Isso. Então, assim, na verdade, hoje eu tô
concentrando em aumentar a quantidade de ferramentas para mim poder acessar o maior número de pessoas. Sim. Mesmo que para isso o curso seja só uma ferramenta, né? A minha atuação ainda é fazerem pessoas descobrir os seus potenciais. Sim. Né? Eu tenho um Mercúrio que vai estar sempre falando de alma, de espiritualidade, de religião, de coisas que façam sentido para aquela alma. Então, eu vou muito na pegada do Jung, né? De apenas ser outra alma quando eu estiver diante de uma. Isso. E para isso daí, eu acho que eu tenho as ferramentas necessárias, pelo menos para ouvir. Para aquela pessoa até se autodescobrir, né? Mas hoje, falar para você assim, que eu já sei o que vou fazer dentro de uma clínica, a psicologia ainda não me deu essa resposta, porque eu entendo que vai atravessar a psicologia. Sim. Ela serve-me de ferramenta institucional, para mim pensar, até para mim me proteger, né? Isso. No fator humano. Mas hoje, continuo apaixonada por psicanálise, por todas as linhas, ainda não defini uma, mas entendo que não tenho uma resposta para te dar. Você acha que assim, você tem aí muitos instrumentos, você está totalmente instrumentalizada para atender uma pessoa em sofrimento, qualquer que seja. Sim. Porque você fez muitos cursos, tem muitos conhecimentos e tal. E o diploma da psicologia talvez seja aquela, assim, eu sou capacitada, comprovadamente capacitada a te atender e te ajudar. Talvez seja isso? Assim, tá comprovado aqui, eu estou capacitada, estou habilitada, eu tenho meu diploma válido, reconhecido, de que eu sou capaz e habilitada a atender essas pessoas e oferecer um processo terapêutico adequado. Sim. E aí você usa de todos os seus instrumentos, porque é possível fazer um atendimento integrado, na verdade, Sim. né? Sim. Na verdade, assim, eu vejo que eu acabei fazendo psicologia também, porque a maioria das coisas que as pessoas procuram lá, até em nós mesmos, né? É essa validação. Eu precisava validar tudo que eu sei, de algum jeito. Sim. Não é um conhecimento que caiu, eu comecei a ler um livro e fiquei boa, não. De algum jeito teve o despertar, teve a soma dos mentores, teve a soma dos mentores físicos aqui, como a Cristina Cairo, que abriu, assim, uma esfera muito grande, né? Ela, Leandro Heck também, que eu estudei, não sei se você estudou com o Leandro Heck. Leandro, sim, ele falou agora há pouco Isso, dele. é isso. Você estava falando do outro Leandro. Não. Tem mais um. Você fez o curso. Esqueci agora do nome dele, o sobrenome dele. Mas o Heck também é um dos meus mentores. Estudei auriculoterapia com ele também, né? Então, assim, eu sempre fui buscando racionalizar mais e mais. Hoje a psicologia, ela entra no sistema de validação, sim, também. Acho que é importante, até mesmo porque a demanda ela é muito grande, assim. Do mesmo jeito que eu vou poder atender um paciente que simplesmente quer só conversar, né? Eu vou poder, por exemplo, receber o paciente e falar para ele, olha, já pensou em fazer acupuntura? Será que o seu processo não é só relaxamento, né? Será que o seu processo não é mais físico, né? O desdobrar daquele atendimento, eu sei que dentro de uma sala de psicologia ele vai ter que terminar com um psicólogo, né? Porém, se eu perceber que aquela alma ela está em sofrimento apenas porque a psicologia não valida o que ele sente, como todos os sofrimentos espirituais que as pessoas têm, né? Eu vou poder encaminhar ele numa outra sessão, numa outra abordagem, Sim. numa outra situação, porque eu acho que mais importante do que a gente nomear, classificar, dizer o que a pessoa sente, é a gente poder ouvir e falar para ela, olha, o que tu tá sentindo não é bobagem, né? Isso. Então eu fico pensando já assim, eu atendendo, né, o mapa aqui pronto, eu olhando, né, e pensando comigo, e ele achando
Porque às vezes as pessoas vêm fazer mapa astral e elas chegam para mim com essa demanda. Não, olha, isso é karma. Né? Eu não consigo ficar num relacionamento. Eu não consigo. Elas já chegam com a negativa de algum problema. Né? E às vezes você senta lá durante 2, 3, 4 horas e ela fala: mas como é que tu sabe disso? Né? É isso mesmo, eu me sinto assim. Eu nunca tinha conversado com alguém que soubesse que eu me sinto assim. Sim. Né? Então você valida um sentimento, você valida um modo de pensar. Né? E às vezes as pessoas elas começam a se castrar justamente nisso. Se né? sentem incompreendidas, né? Quando encontram alguém que Eu tenho que ter compreende. o Às vezes até essa escuta atenta, que é uma coisa difícil, já é um É ato de difícil. amor, né? E naquele momento a pessoa falando, ela está se escutando, ela também está processando. Às vezes a coisa é até um pouco mais simples do que toda essa estruturação que a gente faz. Às vezes ela fica lá e você começa a falar da infância, ou você vai lá e abre uma casa 3 e fala de um planeta, você fala só de um planeta. E aí acende um monte de luz, assim, puff, de uma vez. Você vê o olho dela brilhar, assim, você vê, e isso traz muito sentido pra mim. Faz assim a minha alma. Aquela na hora pessoa. que eu termino o mapa, por mais que eu esteja exausta de falar horas, uma vontade de beber água, uma vontade de deitar, uma vontade de beber, né? Vou no banheiro. Não, eu falo, caramba, fez sentido, né? A pessoa se vê ali dentro de uma situação que ela não lembrava daquele abuso. Uma coisa que é muito comum. Às vezes eu viro pra pessoa e eu vou ali meio que devagarzinho, engatinhando. Você viu, mas ela não se abriu ainda sobre isso. Ela já recolhe o corpo assim, você vê que ela meio que vai pra posição fetal e você fala, onde tá isso? Quem te falou isso? Como é que você sabe isso? Né? Ou às vezes ela não fala, mas a cara dela denuncia inteira. Ela ouve, você vê que ela não olha mais pra você, ela vai ficar ali, olhando para um ponto, e depois de 2, 3 semanas ela, preciso falar com você. Você falou uma coisa, tá, mas o que eu falei? Não lembro. E aí eu vou olhar lá o mapa e falar, já sei, entendi. Ela deve falar disso, né? Eu vou olhar o trânsito, hoje, agora, né? Eu vejo o trânsito lá. Amanhã é lua minguante em Câncer. Então a demanda é trauma. Eu já sei que ela vai falar do trauma. O trânsito mágico. de agora. Eu já sei que o trama, a mote vai ser familiar. É um rendezvous ali. Vamos lá. Aí eu sento, ouço atentamente. Ela dá uma volta, às vezes, né? Dependendo do mercúrio que ela tiver. Eu já sei que ela vai dar 2, 3 voltas, né? Se ela tiver um mercúrio ali muito bem posicionado em Áries, ela já vai chegar e vai chutar o pé. E eu que tenho estômago para aguentar o que ela vai me contar, né? Vou olhar ali, já sei como é que eu vou lidar. E aí que a astrologia é mágica, porque assim, não é só sobre o que aconteceu lá. O processo aqui agora tá trazendo pra gente vir fazer esse podcast. Sim. Né? Então, só de a pessoa falar, olha, preciso falar com você. Já pego meu celular. Entendi. A demanda Qual é a vai demanda? ser... E são tendências, né, que São levam tendências. para aquilo. Não são determinações. Não. Então, às vezes, isso é difícil, porque as pessoas não conseguem entender que as possibilidades, o sim ou não está sempre aberto. Né? Não existe uma determinação das coisas, mas são tendências, né? Queria também que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei, né, fiz curso e tal, né, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona esse negócio da astrologia, porque é muito, para quem conhece e já vivenciou, já estudou, consegue ficar mais claro. O negócio do Sol batendo na Terra, o horário, onde é que está o planeta, mas explicar um pouquinho como é que funciona isso aí, porque isso volto a repetir, são tendências, né, que vão ser carregadas durante a vida. Como que se forma isso? Fala um pouquinho sobre esse negócio da astrologia e como que isso interfere. Assim. Bem,
A astrologia, ela anda ali de mãos dadas com a astronomia, né? Então, o homem, desde que o mundo é mundo, biblicamente falando, dentro da espiritualidade, o homem estava sempre olhando para as estrelas, né? Então, já de muito tempo, a gente vai ter leituras que falam das estrelas. E, astronomicamente, os planetas, eles têm uma vida, um horário, ele tem um manejo, ele tem o seu jeito próprio, né? De girar, de trazer essas reverberações aqui para a Terra. Isso, é disso que eu tô falando. As energias que fazem com que... conectadas. Exatamente, isso. Fala disso, é disso aí que eu tô falando. Então, na astrologia, a gente vai ter os planetas que são de uso pessoal e a gente vai ter esses planetas que são geracionais, né? Então, por exemplo, a pessoa nasce e aí tem os planetas que são geracionais. Então, tem uma tendência para aquela geração. Pessoas que são de 1970, elas são de um jeito. 1950, elas são do jeito e não é porque a história evoluiu, né? Que agora a gente está aqui com esses microfones e tal. Não, são tendências, né? Tudo tem a ver com uma fase geracional. Quando a gente nasce, a gente está muito ligado aos planetas pessoais, né? Então, o Sol sou eu. A Lua são as minhas emoções. Mercúrio vai trazer pra gente como eu falo, como eu me expresso, como eu vou falar as coisas, como eu vou pensar, né? E aí depende de onde ele está, na qual casa, em qual signo, cada um vai ter uma sua referência. Então uma alma é feita disso, dessa síntese de todas a soma dessas energias, né? E como eu disse, o que vai angular é onde você nasceu e a família que você está inserido, né? Ah, mas bebês gêmeos são diferentes. São. O bebê primeiro, ele nasce sobre a égide do Sol. É um bebê racional, é um bebê inteligente, intuitivo, plug and play. O segundo bebê é um bebê emocional, é Lua. É um bebê mais guardado, mais reservado, mais grudado com a mãe. E todas essas nuances vão fazer os dois bebês serem bem parecidos e ao mesmo tempo não. Então, só desse símbolo que eu trouxe, você já vê que, por mais que sejam iguais, né, bivitelíneos, eles vão ter as suas semelhanças e, ao mesmo tempo, a sua disparidade, né? E a astrologia tem muito disso, porque tudo que está acontecendo agora no céu, ela reflete aqui na Terra para que a gente tome, como você disse, né? A gente tem uma energia favorável, né? Mas se a pessoa tem uma resistência no mapa, ou se ela tem uma quadratura, né? Quadratura é um desafio, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem muita quadratura no mapa, quadratura vai ser sempre um desafio. Parece que tá tudo dando errado, sabe ali? Alavanca, dá problema. O que é muita quadratura? Muita quadratura é desafio. A pessoa... Não, mas assim, como se desse tudo errado. Você, olhando o mapa, o que quer dizer muita quadratura? Quadratura Qual são é os a forma aspectos, disso? Só os aspectos que o mapa vai fazer de desafio. Então, vamos dizer assim, é o risco vermelho. Ah, tá. No mapa a gente simboliza com o risco vermelho. Mas ela tá lá embaixo, tem uma tabelinha, onde vai estar todas as quadraturas. E a gente também tem os trígonos, que são aqueles riscos mais azuisinhos do mapa, né? Então, esses trígonos, eles trazem facilidades, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem muito trígono, aí você me fala, então uma pessoa que tem muito trígono é uma pessoa que vai ter tudo muito fácil na vida. Não, porque onde a gente tem trígono, a gente não dá valor. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem muita quadratura tem que aprender e não aprende nada. Sim. É processo evolutivo. É processo transformador. Então isso vai estar ligado, sim, à síntese que eu nasci. O mapa fechou, é o exato momento. Então o bebê que nasceu agora, ele vai ter esse momento do céu na sua psique. E aí a gente cortou o cordão umbilical agora, né? Então vamos pensar que um bebê está nascendo agora na sala de cirurgia, na hora que o médico cortar o cordão umbilical e ele respirar a primeira vez no nosso planeta, os 7 planetas principais vão matizar os 7 chakras principais. Então isso já é um aspecto transformador. Aquela criança está matizada com os tons do céu de agora. Então tu pode querer que ele seja médico. E ele vai falar, não. Eu vou ser cozinheiro, né? Lua minguante, quase lua minguante
Em Câncer, ele pode estar ligado a uma natureza mais ligada a alimentos, ligada a outras coisas, né? Sim. Arte, né? Às vezes ele não vai estar muito racional. Então, essa síntese, ela equaliza os 7 principais chakras, né? Que vai estar ligado aos planetas pessoais. E aí a pessoa já tem ali o formato dele, o invólucro dele, né? Aquela psique, aquela alma, por mais que a gente entenda que tem o processo de mamar, o bebê, a mamãe, o bebê, a mamãe, o bebê, a mamãe, que também são importantes, porque são 7 primeiros anos, né? Sim. A gente vai falar de Primeiro linguagem setembro. do corpo, primeiro setembro, primeiros 7 anos e meio, que está ligado à energia da mãe. Uhum. Então, a formação de toda aquela psique é muito importante, que tem ali a figura materna, a mãe, né? Dos 7,5 aos 14,5, ali 15, a Cristina Cairo, né? A medicina chinesa e aí a medicina egípcia vai falar que está ligada à psique do pai, como é que aquela criança lidar, conhecendo o pai ou não. O pai pode estar aqui, o pai pode estar no Japão, o pai pode ter feito a passagem. Está ligada à energia, ao sincronismo do universo, dos mistérios que o universo tem, né? Não tenho também todas as respostas, mas eu entendo que o universo tem essa maneira própria de equalizar. E aquela alma vai crescendo. E os desafios vão acontecendo, como a gente chama, né? A maioria das pessoas vão chamar do temido retorno de Saturno, né? Então, a cada 7 anos, a gente vai ter um retorno de Saturno que vai mobilizar através de um trauma, de uma perca, de uma dor, de um sofrimento, de uma castração, pra gente ir pro próximo nível. Quando acontece? A cada 7 anos e meio, mais ou menos. Quando aconteceu, quando vai acontecer, assim? Depende do mapa de cada um. Ah, né? entendi. Então, por exemplo, Saturno, ele está regendo a nossa planeta de maneira geral, né? Todos nós que estamos aqui encarnados, até 2052, né? Que é a sua égide maior. Então, até 2052, todos os processos vão ser saturninos. Leis, regras, enquadramentos, necessidade de pensar, necessidade de criar estrutura, necessidade de ver como é que eu vou criar essa estrutura, moldurar essa estrutura e fazer as coisas crescerem de maneira embasada. E aí responde por que eu estou em psicologia. Né? Embasar, construir, fazer, trazer o novo através de estruturas alicerçadas. Sim. Não é sobre coisas que eu imagino, coisas alicerçadas. Como a gente fala, né? Nada de vozes da nossa cabeça. Nada Tudo de explicado, embasado Tudo e tal. embasado. E com evidências e coisa e tal. Isso mesmo. Então, essas regrinhas, então, a cada 7 anos, 7 anos e meio, mais ou menos, né? Depende aí, porque a gente vai ter que calcular trânsitos, né? Então, 7 anos e meio, mais ou menos, quando sai da vida ali da escolar infantil e vai para o colegial. Quando sai do colegial, né? Vai para a vida ali adulta, da faculdade. Então, entre 14 anos e meio, processo de expansão, né? Vai para o segundo grau. Sim. Depois, com 21 anos, quando o Sol, né? O mapa é dividido em quatro hemisférios. Então, o primeiro quadrante é 7 anos, o segundo quadrante até os 14 anos, o terceiro quadrante, meio do céu, que é o desafio maior, 21 anos, e depois fecha o mapa no quarto quadrante, que é com 28, 29 anos e meio, que a gente vai ter feito todas as lições de casa e ainda vai ter que ter o desafio com o encontro espiritual. Tudo tem que fazer um quê, um porquê e uma conexão com a vida espiritual, né? Somos almas encarnadas em corpos físicos, então começa ali de novo. Se a gente passar no desafio normalmente com 28, 29 anos é quando a pessoa ou muda de emprego, sai da cidade, tem umas coisas assim bem diferentes, né? Sim. E aí começa tudo de novo. Então, dos seus 28 até mais ou menos ali, dos 28 até os 35, 36, depois na vida adulta 40, e aí vai embora. A cada 7 anos e meio vai vir um processo de transformação, né? De morte e renascimento. A gente deixa eu gosto muito de trazer o símbolo da serpente, né? A gente meio que vai tirar aquela casca e vai de novo. Então, tudo que a gente tinha, a gente abandona às vezes, né? Claro que muita coisa coexiste, vai fazer a gente tomar as nossas decisões por agora, ou não, né? Ou não. Isso é a visão bem estabelecida da antroposofia, né? E da medicina antroposófica, né? Sim. Então, tem um livro bem legal sobre isso aí,
fala exatamente dos setênios, né? Sim. E os métodos Waldorf aí dos colégios, né, das escolas, se baseia também nisso, né? Sim. Na coisa dos setênios. E isso é uma coisa muito interessante, porque é muito prática, assim, né? Muito, como é que se vê na vida real, assim, né? Sim. Pelo menos nos 4 primeiros setênios, isso com muita clareza. Clareza. A repetição de padrão, às vezes a pessoa se percebe que ela não quer abandonar uma ideia, um trauma, né? Ou às vezes ela vai buscar essa mãe incondicionalmente. Ela tem que me amar, né? Eu fiz alguns mapas de pessoas borderline, né? Fazendo um estudo delas. Essa busca pela mãe, né? Então, às vezes ali aquela lua está desafiada, que a lua é a emoção, né? Às vezes ela está ali desafiada, fazendo conjunção com Plutão, uma quadratura com Plutão, que também quer dizer desafio. Desafio na minha condição de entender as minhas emoções. Eu não dou conta nem das minhas emoções e não dou conta dessa mãe, né? Sim. Às vezes essa mãe está ausente, ou às vezes a figura dessa mãe não aconteceu, ela foi abortada, ela foi tirada. E às vezes a gente vê, né, na vida adulta, essa criança incansavelmente gritando dentro do adulto, né? Isso. Tentando machucar o corpo físico para ver se dói menos a psique. E ela continua falando daquela mãe, né? Tem um caso da menina que ela teve uma filha agora, e ela leva essa filha, né, para ter essa validação dessa mãe. Ela é borda e ela vive em sofrimento, porque a mãe nunca está disponível, né? E mesmo fazendo mapa, e mesmo ela sabendo, ela não solta essa mãe. E como fazer, ou que caminhos, eu sei que tem muitos, né? Podem ser usados para ressignificar essas coisas, né? Porque isso, às vezes, só trazer para a consciência não é suficiente. Não. A pessoa traz para a consciência, tem consciência daquilo e tal. Mas aquela cicatriz funda na carne tá marcada ali, né? E às vezes a percepção que ela tem daquela cicatriz é muito ruim, né? Então, como fazer para melhorar essa percepção, né? Bem, dentro da psicanálise, a gente vai chamar isso de sublimação, né? É quando a gente dá valor para aquele excesso de energia, para aquela bola de energia contundente que não desce pescoço abaixo, né? Então, muitas vezes a gente vai falar para essa pessoa, olha, sublima fazendo exercícios físicos de grande porte, né? Vai virar um atleta, vai para alguma coisa que te dê disciplina, porque a ausência dessa mãe está querendo criar nessa alma um impacto ligado à disciplina, muitas vezes. O processo karmático, né? Para quem acredita em reencarnação, né? E para quem acredita no processo karmático, vai dizer que essa mãe, que essa pessoa abandonou esse filho numa outra vida, né? A astrologia karmática responde, sim. Tu abandonou a família inteira, morreu todo mundo de fome, né? Só que a pessoa não vai entender isso, né? Na psique que ela tem agora, a configuração que ela tem agora. E às vezes é um processo que está ligado a essa alma. Camila, mas então ela vai vir nessa vida e você está querendo dizer que é fato, é fator, ali é imprescindível, é fato norteador, que ela vai ficar em sofrimento. Não, né? Existe um símbolo para essa energia, né? Existe uma natureza que essa energia vai ser mais forte, vai ser mais contundente, ela vai doer mais psiquicamente, né? E aí a gente vai trazer essa alma para ela identificar no que ela é boa. Ela consegue harmonizar essa fala? Ela consegue levar isso para um campo espiritual e salvar outras pessoas? Ela consegue estudar psicanálise, entender o que é sublimar e libertar outras almas? Então já tive mesmos casos com outros desdobramentos. Convidei algumas pessoas que têm borderline para fazer psicanálise, por exemplo, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma lua muito... Como eu vou dizer? Uma lua muito apressada, um emocional muito apressado. Às vezes ela tem uma lua no signo de fogo e ela não consegue terminar as coisas. Ela começa e não termina, começa e não termina. E aí a psicanálise é um curso de 2 anos, né?
ela pode ir ali, catalisar aquilo ali, ela tem que ter disciplina para se concentrar naquilo. E conforme ela consegue salvar outras almas, a gente entende que ela consegue subir Também uma se oitava. Ela se cura. Sim. Né? A gente tem uma representação no mapa que fala de Quiron. Quiron é um asteroide, e onde ele estiver posicionado no mapa, ele vai falar da nossa dor de alma, mas ele vai falar onde a gente é bom pra caramba. Então, conforme a gente fica bom pra caramba, e a gente consegue acessar a nossa dor, equalizar essa dor, salvando outras pessoas iguais a nós, Sim. e aí a gente vai entender a lei universal de semelhante atrai semelhante. Né? Aquela dor, de algum jeito, eu entendo. De algum jeito ela me toca. De algum jeito eu acesso aquela dor, porque tem também em mim. Né? Ressignifica pra mim de algum jeito, consciente ou inconscientemente. E aí eu consigo que aquela pessoa suba as oitavas. E a dor melhora. Né? Então, assim, alguns casos a consciência não vai deixar. Né? Alguns casos a pessoa tem a opção de optar pela dor. Não, eu preciso dessa dor. Eu quero essa dor. Eu só vivo pela dor. O mote da minha vida é buscar essa mãe. Eu busco essa mãe apanhando do meu marido. Eu busco essa mãe em relacionamentos difíceis. É toda hora como se eu estivesse buscando essa dor, entende? Então, muitas vezes a pessoa vai escolher ficar com a dor. E tá tudo bem. Né? Se o mapa dela... Quando o mapa dela progredir, né, que aí é um outro assunto, ela vai ter que abandonar, às vezes, aquela dor. E resistir à dor é o adoecer. Como diz a psicanálise, e alguns autores agora que me falham a cabeça, a doença é a cura. Todo o processo de adoecimento é a cura. E aí você entendendo como aquela doença funciona fisiologicamente, entendendo como a psique funciona dentro da metafísica e da metafísica e da... Me faltou a palavra. Linguagem do corpo. Da linguagem do corpo. Você entende que tem como juntar os dois, ou os dois são água e óleo. Aquela pessoa vai optar, né, o que alguns vão chamar de livre-arbítrio, né, coisa que eu não acredito, que você tem um mapa, você combinou com Deus que você vinha aqui fazer isso. E esqueceu por algum motivo, que também o Deus deve saber, vou perguntar para ele quando eu puder encontrá-lo, né? Mas a pessoa tem a opção de continuar com aquela dor, né? A sua tábua de salvação, é a sua cruz, é a sua maneira de reclamar e se sentir vivo, né? Sim. Eu não quero resolver, eu quero reclamar, não tem aquela frase? A metafísica, ela explica justamente isso, né? Teve uma aula que, uma vez um exemplo foi trazido, foi esse. A pessoa está tão acostumada a reclamar, né? Minha mãe, meu marido, minha mãe, meu marido, meu trabalho, minha mãe, meu marido, eu só esbravejo, minha mãe, meu... Sabe aqueles desenhos? A pessoa vai andando e tem uma nuvenzinha saindo um raio? E aí a pessoa encontra a linguagem do corpo, ela começa a estudar sobre metafísica, diferente do autor, né? Pode estudar em qualquer um deles, que eles vão chegar quase no mesmo resultado. E aí a pessoa vai, pá, chuta o pé do sofá e quebra o dedo. A metafísica, ela explica justamente isso. O nosso corpo, quando ele fica com muita raiva, ele vai criando ali aquele monte de toxina, aquele monte de porcaria, aquele monte de caca. E o corpo meio que se vicia em toxina. Então, se eu não tivê-lo, porque abandonei, né? A minha consciência cresceu. Às vezes o corpo vai criar o adoecimento, vai criar a toxina, para que eu continue esbravejando de alguma maneira. Então, às vezes, vem a consciência. E aí, o que eu faço? Eu desdobro mudando o comportamento. Eu vou xingar outra coisa, mas eu quero xingar ainda. Então, assim, é muito sutil. Para algumas pessoas vai ser só a palavra. Agora, a pessoa morreu, né? A mãe morreu, o pai morreu, o marido morreu. Diferente de quem foi tirado. Ela desdobra e continua criando essa dor. Sim. Mesmo ela tendo consciência, é muito louco isso. Olha, depois de tudo que você falou, agora voltando nesse assunto da astrologia, falou e fala bastante sobre a astrologia. Quando você lê um mapa, que eu já fiz um mapa com você, meu primeiro contato com a astrologia, você fala durante 3, 4 horas, às vezes 5.
só sobre aspectos do mapa. E aí, voltando lá no início da conversa, a astrologia vai muito além de você olhar Áries, é tudo assim, virginianos são todos assim, piscianos são todos desse jeito. Sim. São 3, 4 horas falando só de aspectos do mapa individual daquela pessoa. Sim. Assim, não dá para reduzir isso a aqueles carimbos de horóscopo de revista e de internet. É uma coisa muito rica que, quando eu tive o primeiro contato, eu como pessoa virginiana, cética e coisa e tal, Sim. o resto do mapa, assim, não lembro, mas, assim, tem muitos aspectos, assim, de ceticismo e de assim, Racionalidade. ver para crer. É isso. E mesmo assim eu fiquei impactada, encantada. E eu acho que tudo isso que você agrega de conhecimento a respeito de seres humanos, a respeito da psique, dos comportamentos e tal, a gente faz assim, completa. Eu sou fã mesmo, você sabe. E você falando, a gente tem vontade de entrar cada vez mais no assunto, e pessoas céticas como eu, irracionais, mesmo assim, ficam encantadas com esses assuntos. Assim. Eu acho que você... É um dom. Eu acho que tudo isso que você cursou, que você procurou conhecimentos aprofundados, fazem parte de um dom de cuidar das pessoas, de olhar para as pessoas com atenção, com cuidado. E, nossa, você falando deixa isso explícito, sabe? Isso é bom. Eu acho que isso é bom. Eu te agradeço muito aí por vir. Eu sou um cara, talvez, completamente diferente do padrão quadradinho do cirurgião plástico corte e costura, né? Em todos os livros da Cristina Cairo aqui tem um monte de outras coisas alternativas. Sim, eu tava olhando, coisas sobre dieta. Então, assim, é muito difícil a gente vir num cirurgião plástico e puxa um livro, começa a ler, tira foto e manda no WhatsApp. Coisas que, às vezes, a pessoa fica impactada. Mas de onde é que ele tirou isso? Eu não tirei isso, estou só lendo aqui, estou mandando. Quer dizer, não é nem a minha interpretação, porque às vezes pode parecer, né, a grosso modo as pessoas não entenderem. E eu exercito isso no meu dia a dia aqui, né? Então, isso é uma coisa legal, assim, né? Que eu, de certa forma, vivencio, degustar em outras áreas que não apenas no corte e costura, né? Da plástica, que obviamente é o que eu faço, adoro fazer isso, adoro operar e tal, mas eu acho que tem outras coisas, né? Eu tenho certeza que a coisa mais importante que eu faço não é o corte e costura, é a sementinha que eu planto em cada um da transformação e que faz, às vezes, ter transformações enormes na vida daquela pessoa, né? E claro, para isso, às vezes, tem que ter um corte gigantesco na barriga de uma abdominoplastia, né? Mas a partir daquela sementinha começam outras transformações. Eu tenho consciência disso e tento dar... insumos, né, para as pessoas entenderem um pouco mais, e acho que que tu faz é um pouco disso também, né? De certa forma, usa aí da acupuntura, auriculoterapia, da linguagem do corpo, da medicina tradicional chinesa, da astrologia, tudo junto, na verdade, como coisas complementares, como uma forma, um meio de ajudar o outro, né? É mais ou menos o que eu tento fazer aqui no meu dia a dia. É muito rico isso, porque a gente pode eventualmente dar para a pessoa uma visão, às vezes, um pouco diferente daquela rinite crônica dela, que parecia que nunca mais ia, né? Sim. E que tinha o nariz muito empinado. Enfim, coisas desse tipo, né? Sim. Que a gente olha e vê, assim, quem já tem uma visão desse tipo, diferente, mas que o paciente jamais pensou sobre isso, né? E nunca nem sonhou sobre isso, e ninguém nunca disse nada sobre isso. Então, é legal, assim, ter uma visão, digamos, eu entendo assim, complementar das coisas, né? Não é só uma psicóloga, mas é uma psicóloga que tem uma visão muito mais plena, muito mais completa, muito mais total do paciente, e não só da psique do paciente, mas do físico dele, do histórico dele, do mapa de vida dele, mapa astral, mas o mapa de vida dele, né? Então, muito legal. Te agradeço muito. Eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, são 3. Já tô aqui na minha cabeça. Sonhos que você realizou, o maior sonho que você já realizou, algum que ainda falte realizar? E a última pergunta é, o que impulsiona o seu sorriso?
Vou tentar falar sem chorar, né? Primeiro, o maior sonho que realizou. Ai, Um por vez. Meu maior sonho, eu acho que minha família. Queria muito ter uma família grande, né? Só de pensar nos meus filhos eu já... Que eu queria realizar, acho que meu anseio agora, meu maior anseio é comprar aquela casa que vive na minha cabeça, né? Eu acho que é o meu maior sonho agora. E qual é a outra pergunta? O que impulsiona o seu sorriso? O que impulsiona meu sorriso é a cura das pessoas. Ver uma pessoa, tipo, voltar a dormir. É sem... Parece uma coisa boba, né? Mas ver uma pessoa bem, relativamente bem, uma pessoa livre e saber que de alguma maneira você proporcionou. Você tirou ela daquela situação de enquadramento, né? Tirou ela daquela situação de sofrimento. E ela falou assim pra você, caramba, como eu não pensei nisso, né? Caramba, onde você tava? Caramba, por que eu não te encontrei antes? São as frases que eu mais gosto de ouvir ultimamente. Com tudo que eu coleciono de saberes, né? A professora falava muito sobre isso no segundo semestre, né? Saberes diferentes, saberes que talvez não estejam mais inseridos na nossa sociedade, saberes que às vezes é um toque, às vezes você fala alguma coisa e vai embora. Eu não tenho mais o intuito de querer que as pessoas virem alguma coisa, né? Mas como o Marco falou, tu abre um livro e fala, olha, tá aqui, olha, lê isso aqui, vou te mandar um print. E a pessoa fala, mas da onde? Como assim? Né? Quantas vezes eu não peguei o Linguagem do Corpo 1 e você manda lá, a Cristina até fez agora, você viu que ela tem 1 ano e pouco, mais ou menos, ela repaginou, fez ele todo diferente. E até hoje é o livro que eu mais uso. Às vezes a pessoa me liga e fala, sério que eu não tinha percebido isso? Né? E às vezes é uma coisa simples, assim. Às vezes tu olha a orelha, né? Que nem você fala assim, como é que tu sabe? Aí tu olha a orelha e fala assim, você tem hemorroida? E a pessoa ela já se arruma na cadeira. Como assim? Uma coisa, né? Não tem como tu saber que ela tem hemorroida. Basicamente não, mas a orelha tem lá um buracão. Dizendo, olha aqui! Né? E a hemorroida tem a ver com crítica. Né? Uma pessoa muito crítica consigo. Né? Então aí você já associa aquele ponto que tá na orelha e a pessoa fala, caramba, nenhum médico me disse isso. Né? Eu tomei remédio, operei, voltou o problema. Tá na minha orelha? Tá. Né? O dia que eu te atendi, falei, tu tá triste com alguma coisa? Não. A bola do olho fez uma lágrima assim. É verdade. Ela tava de máscara. Na pandemia, né? Lembra? De máscara, uma lágrima fez assim, ó. Não. Falei, tá, tu não quer falar, tudo bem. A orelha acende. Isso é mágico. Isso pra mim não tem preço. Hoje, sentar na frente de uma pessoa e às vezes a pessoa quer a gente fala muito de diagnóstico lá na faculdade, né? A pessoa quer um diagnóstico. Ela procura. Querem um nome Todo mundo pra quer um aquilo. carinho. carimbo. Como se aquilo ali fosse resolver todos os problemas da vida da E pessoa. às vezes eu falo pra ela, eu uso a metafísica de uma maneira leve. Você não é isso, você está, né? Isso. Olha, você está com tal, né? Tu está. Se tu não tomar cuidado aqui, você vai pra esse processo. Já adverto. Às vezes a pessoa é muito rígida, muito inflexível, eu já pego a minha lua e apoio ela ali naquele canto de parede e falo, olha, se tu não fizer isso, vai acontecer isso. E ela olha pra mim, às vezes ela fala impactada. Como assim? E em astrologia é a mesma coisa, ó. Tu tem 2 anos, hein? Ó, vai ter um trânsito aqui, tu tem 3 anos. Tu tem 2 anos. Tu tem 1 ano. Vai acontecer? Às vezes não. Porque depende do que aquilo ali
trouxe de informação para sua psique agora, o quanto que você usou daquilo de força transformadora, o quanto você olhou para aquele enquadro e falou assim, caramba, eu consigo. E aí você age contundentemente e às vezes a pessoa vem e fala, mas tu falou que tinha 3 anos? Eu falei, então, criei um espasmo na tua psique, você foi lá e mudou. Você é capaz de mudar. São tendências. Sim. São tendências. A capacidade é sua. Então, pra mim, hoje, conseguir falar com uma pessoa sobre a natureza daquilo que ela tem como trauma, que ela tem como limitação, uma bengala, é uma surdez, uma cegueira, um câncer, um tumor. Né? E pra ela tá tudo acabado, né? Às vezes nem câncer. Ela tu tá com câncer, vai morrer. Né? Normalmente a pessoa recebe esse diagnóstico, né? Tu fala assim, olha, então olha, mas isso aqui é isso aqui, o desdobramento disso é isso, se você mudar esse comportamento, reveja esse comportamento. Mas é difícil, às vezes, para as pessoas mudarem os seus padrões cristalizados, né? Sim. É muito complicado. Isso não é uma coisa tão simples, né? Não é tão simples, mas é uma palavra que eu uso muito, que deu super certo, Marco. Se observa. Você já se observou? Diante dessa situação, e a pessoa fala, se eu mudar isso melhora? Às vezes a minha vontade é falar não. Mas eu vejo que se ela mudar aquilo ali, e se eu falar sim, ela pensa que aquilo é um agente transformador. É o início, é o gap, é a força. Ela fala, vou fazer tal coisa. E ela vai fazendo, e aquilo vai trazendo desdobramentos diferentes. Desdobramentos diferentes. E ela nunca tinha se auto-observado. Você tem esse jeito de fazer isso? Acho que não sei. Tinha um paciente que ele tinha muito problema renal, né? Voltando só para sintetizar mais ainda essa pergunta. Ele tinha muito problema renal e esses problemas renais estavam tomando os outros órgãos, né? Porque ele vivia com medo. Ele vivia com muito medo. Muito medo. E aí, primeira coisa que ele veio falar pra mim que ele tava com cálculo renal, dor renal, enfim, todos os problemas renais. E aí, na hora que eu coloquei a mão na orelha dele, eu falei assim, eu tomo água. Ele disse bem assim pra mim. Eu falei, não, mas perguntei nada, calma. Não, mas já fui no médico, é problema renal mesmo, eu tomo água. Eu falei, tá, deixa eu olhar a orelha. Aí que bom, né? Parabéns, hein? E aí ele falou assim pra mim que ele tava indo pra não sei qual cirurgia, remédios pra amortecer a dor já não serviam, porque quando vinha o cálculo ele piorava. Então ele já se defendeu, eu tomo água. Falei, tá bom. Fui fazendo a orelha dele, o senhor tá dormindo? Não, mas é por causa do remédio. Troquei o remédio, não estou dormindo. Ah, entendi. Continuei manipulando a orelha dele. O senhor tem pressão alta? Não, não tenho. Tem certeza? Às vezes eu tenho. Mas é quando eu não tomo remédio. Então tem, né? É engraçado, porque às vezes a pessoa vai falando e o jeito que ela vai falando, ela vai trazendo pra você. As informações ela nem percebe. Sim. Eu falei pra ele assim, olha, eu vou tratar a tua orelha assim, assim. A gente vai fazer 10 sessões, né? É como um medicamento, o senhor vai fazer 10 sessões, vai tomar essas 10 sessões e a gente vai ver como é que o senhor vai ficar. O senhor vai se comprometer? Vou, doutor. Mas tá bom, vai ter que tomar mais água? Não vai ter que tomar mais água. Eu falei, o senhor vai fazer um movimento. E aí ele olhou assim pra mim, atento assim. Eu falei, o senhor vai mudar o seu caminho. Ele, hã? Eu falei, isso. A partir de agora, o senhor vai fazer o seguinte. Toda vez que o senhor for embora pra casa, o senhor vai embora pra casa como? Ele me contou, né? Com uma estrutura rígida. Eu pego a marginal, pego a 23, pego não sei o quê, e ele contou. Sempre igualzinho. Eu falei, então o senhor vai fazer diferente. Agora o senhor vai vir pela Rebouças. Não gosto da Rebouças. Eu falei, mas o senhor vai vir pela Rebouças. Não, meu, é muito mais trânsito. Não é que a pista é muito pequena, não sei o que. Eu falei, então eu vou fazer essa proposta com o senhor. Cada vez que o senhor voltar, o senhor vai voltar por um caminho diferente. O senhor consegue? Ai, que droga. Não vou poder voltar pela 23? Eu falei, não é que o senhor não vai poder vir. A gente vai quebrar o seu cérebro. Ele, como assim? Eu falei, a gente vai tirar o seu cérebro do modo automático. Né? E aí eu nem falei do medo. Eu
Falei pra ele, um dia o senhor vai vir pela Marginal, um dia o senhor vai vir pelo túnel A, outro dia o senhor dá a volta, vai pelo túnel B, outro dia o senhor pega Santo Amaro, dá a volta, vai gastar mais gasolina e não tem problema. Ele, mas tudo isso tem a ver com o meu rim? Tem. E agora também outra coisa. O senhor vai comprar coisas no outro açougue. Não, no outro açougue eu não compro no outro açougue, que tem o meu açougueiro. Eu falei, então, mas agora o senhor vai comprar no outro açougue. Faz parte do tratamento. Eu falei, vai trocar o mercado, vai trocar o açougue, vai trocar a farmácia. O senhor vai trocar todos os seus caminhos. Eu não quero mais o senhor ir todos os dias no mesmo lugar, até a gente terminar o tratamento. Tudo bem? Ele respondeu meio ranheta, sim. Tá. Os primeiros dias é óbvio que ele não fez nada disso. Ele escolheu sempre a 23 e gostava da 23 e ficava na 23 e tudo pra ele era ali. E aí, e eu sempre trazendo essa memória pra ele, e ele foi indo, ele foi mudando os caminhos. E aí eu desarmei o cérebro dele. Por quê? Porque ele estava tão acostumado com aquele formato que o cérebro dele escravizou ele para que ele tivesse sempre naqueles caminhos que ele acha que conhece. Sim. Então a Mas o caminho é ruim, mas eu prefiro um caminho ruim que eu conheço do que um possível melhor que eu nem sei o que é. Então nem me interessa. Nem me interessa. E aí tava o medo. Porque como ele estava nutrindo os medos dele, ele ia por caminhos que o cérebro entende que possivelmente não vai acontecer falhas. Conforme ele começou a mudar os caminhos, os mercados, ele começou a conhecer outras pessoas, ele se tornou mais alegre, ele começou a ver outras coisas, o rim dele voltou a trabalhar melhor, né? A vesícula passou a ser menos raivosa e menos reativa, né? Porque ele falou, faz aí o que tu quiser, e já chegava deitando na cadeira, faz aí que tô me sentindo muito bem, voltei a dormir. E eu só fiz um mecanismo dele sair do automático e sublimar esses medos. E ele começou a ir a outros lugares, acessando outras coisas, outras pessoas. E isso começou a fazer com que ele tivesse maior alegria de coração. Dá uma perspectiva diferente de mundo, né? E os rins têm muito a ver com a saúde dos nossos olhos, né? Então, quando eu não consigo visualizar as coisas dentro daquela égide, daquela esfera, né? Que eu tô tentando controlar, né? Lembra do comportamento controlador. Quando eu tiro isso, os olhos começam a criar novas possibilidades. Eu vou acessar outros lugares. Eu conheci outras pessoas, eu vou a outros lugares. E o rim foi amenizando. Ele adora agora ir por outros caminhos. Conheci um caminho novo, agora eu vou a pé. Ai, que ele legal. vai a pé na farmácia, ele não ia. Ele vai a pé ao mercadinho, que ele não ia. Porque ele estava tão armado naquela situação de proteção. E o rim dele voltou a funcionar. Isso não tem preço. Sim. A pessoa não fez uma transformação grande, não foi viajar, não gastou milhões, não comprou ouro, não comprou nada material. Mas ela fez um movimento psíquico, simples. Desarmou, saiu de uma caixa. Isso não tem preço. Né? Ele fez o tratamento, continua fazendo tratamento. E às vezes eu acho que ele vem por causa que ele quer conversar comigo. Mas os primeiros... Volto a repetir, a escuta atenta é uma forma de amor. Sim, sim. Então, assim, hoje os processos de cura, eles me ganham. São que impulsionam seu sorriso. Quando uma pessoa fala, ai, dormi, tô apaixonada, né? Se abriu pra isso. Sabia, mudou. Mudei de emprego, consegui, não acreditei, eu não acreditava em mim. Todas essas frases, elas têm outras nuances, né? Ela tem várias outras cores. Então, quando eu ouço essas coisas, é como se as minhas oitavas subissem, assim, automática. É minha serotonina, né? Ouvi que uma pessoa falou assim, nossa, o que tu fez que eu dormi? Eu apaguei. Às vezes eu vou atender a pessoa muito ansiosa, né? Eu falo, tu é ansiosa? Não. Falei, vou te dar uma tela azul. Aí a pessoa fala, hã? Falei, tu vai ficar igual ao Windows. Puf. Aí a pessoa dorme 3 dias, não sabe como. Nossa, o que aconteceu? O que você fez na minha orelha? Não fiz nada. Né?
nos pacientes do HC, a gente aprendeu muito, porque eram pacientes psiquiátricos e eles não tinham fala. Eu tinha que olhar a orelha e saber o que ele tinha. Né? Porque como são muitas patologias, às vezes eles não têm uma organização mental. Né? Não é simples. Tu foi no banheiro? Sim, não. Para eles é tudo a mesma coisa, às vezes. Sim. Né? E como eles estão muito medicados, às vezes eles estão dopados, essa capacidade de responder sim ou não existe. Né? Como pacientes sociopatas, né? Às vezes, a minha primeira semana eu peguei logo uma pessoa com psicopatia, eu achei que ela nem era paciente. Tão bem. Sedutora. Que ela era, ela quase me seduziu. Quase não, ela te seduziu. Como ela é médica? Não, paciente. Depois que eu fiquei sabendo da história dela, eu falei, vai. Nossa Senhora. Eu lembro dela. Né? Então, lá foi um celeiro, assim, para tocar essas orelhas e a cada semana você vê essa evolução, né? Você sabia que aqueles pacientes ali não tem muita, sei lá, às vezes não tem muita saída, né? São diagnósticos já fechados, que já estão esperando coisas assim específicas, né? Olhar para eles e ele voltar a falar, ele voltar e falar assim, oi Camila. E você vê que às vezes ele era letárgico, caramba, ele sabe meu nome, né? Às vezes eu desaprendi o processo lá de saber o nome, né? Às vezes eu tinha que pegar a fichinha. E às vezes ele falava meu nome. Quando ele falava meu nome, o sol abria, a nuvem saía. Então, assim, aprendi muito dentro do hospital psiquiátrico. Aprendi muito com esses pacientes que não falaram nada. E é por isso que eu desenvolvi essa maneira... Esse olhar, né? Minuciosa. Você não precisa me falar. E se você não quiser me falar, também tá tudo bem. Sim. Se você quiser negar, tá ótimo. Eu já sei como é que a sua psique funciona. Sim. E aí eu vou mexer e tu vai voltar mexida da outra vez, né? O que tu fez? Né? Até o silêncio. Falar. E até o silêncio diz muito já. Diz muito. Né? E a negação diz muito também. Então, dentro do HC, acho que eu rebusquei, refinei. Quando eu só tinha uma orelha e uma cartela e uma pinça. Porque no HC eu também não posso furar, né? Não podia... Não pode ter disponível nada que seja perfurante, né? Agulha, nada. Então era só eu, a cartela de sementinhas e uma pinça, né? E, tanto é que na pandemia a gente foi trabalhar com os associados também, devido à pressão deles, devido ao medo de morrer constante, né? O projeto continua lá, maravilhoso, graças a Deus. Bom, né? Recebendo todas as pessoas, queria que fosse estendido, né, para todo o complexo, mas quando você só tem uma pinça, você tem que melhorar muito a sua capacidade de enxergar. Enxergar no que você falou, né? Na ausência de fala. Você tem? Não. Você tem? Não, tem. A orelha tá falando, ela muda de cor, ela muda de temperatura, a sua mão muda de temperatura. Quando você começa a respeitar esses sinais, você pode tratar alguém num leito de UTI. Mas que aula, hein? Legal. Meu Deus. Muito obrigado, Camila. Belíssimo, assim, a gente poder falar de coisas tão... assim, como é que eu vou dizer? Eu não vou nem dizer alternativas, mas diferentes da visão cartesiana, normal, das profissões, né, de psicólogas, médico, né? Então isso é muito, eu acho muito rico. Eu acho que a gente tem que cada vez mais aprender a entender que todo mundo pode ser um pouco sensitivo. Sim. E que a gente pode se tornar mais sensitivo ou menos, dependendo de uma série de coisas que a gente faz, e do alimento, de uma série de coisas. Então, as pessoas deveriam ter mais consciência sobre isso e iriam poder exercer um pouco mais esse
poder da sensitividade. E que todo mundo tem, uns, como eu falei, uns mais aflorados, outros menos, mas a gente pode em todo mundo dar uma melhorada. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, foi uma honra, foi muito rico aqui e uma aula, né? A honra é minha, alegria também. Obrigada. Muito obrigado.